Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo de Explicando GOT para o meu namorado. Hoje eu vou falar um pouquinho da Missandei, a jovem servente de Daenerys Targaryen, e como ela não necessariamente é quem fala que é. Bem, em primeiro lugar, embora a série televisiva ela tenha colocado uma atriz de 20 e poucos anos para interpretar o papel da Missandei, nos livros, ela na verdade é uma criança de 9 ou 10 anos. Enfim, bastante jovem ainda. Mas a história dela continua mais ou menos a mesma do que é narrado na série. Ela nasceu em Naath, na Ilha das Borboletas, como também é conhecida. Um lugar que fica ao sul do Mar do Verão. E quando ela é muito criança ainda, ela foi capturada por escravistas que atacaram a ilha e levada para Astapor com mais 3 irmãos, que não são mencionados na série, aliás. Enfim, aí ela foi levada para Astapor e enquanto os irmãos dela foram transformados em Imaculados, ela foi treinada para ser uma escriba, porque ela teria um talento notável para línguas. Ela seria uma garota precoce. Bem, e assim ela estava vivendo como escriba quando Daenerys chegou em Astapor para comprar os Imaculados. E durante a negociação entre a Daenerys e os senhores de escravos, ela foi intérprete. E depois que a Daenerys ela colocou terror entre senhores, ela foi com a Daenerys. Ela parecia que tinha gostado da rainha, inclusive censurando algumas partes do discurso sexista dos senhores em relação àquela estereose. Enfim, aí ela foi com a Daenerys para Meereen, mesmo que a Daenerys dissesse a ela que ela podia ir embora, ela é mulher livre agora, ela não precisava segui-la como sua mestre, mas a Missandei falou que não tinha outro lugar para onde ir, ela não queria voltar para Naath, então ela ia seguir com a Daenerys. Bem, até aí tá mais ou menos tudo bem, é uma história trágica, mas comum no que você pensa que é comum nos livros, né? Mas tem uma coisa um pouco estranha na Missandei. E quando eu falo estranho, é muito estranho. Assim, ela parece que é mais velha para a idade dela, parece que é mais sábia para a idade dela. Ela inclusive dá conselhos políticos bem precisos, tanto para Daenerys quanto para o Barristan Selmy. E o mais assustador é que ela fala nada menos, nada mais do que 12 línguas. 12. Olha, eu nunca conheci ninguém, aliás, eu nunca ouvi falar de ninguém com 10 anos de idade que falasse 3 línguas, quanto mais 12. Assim, essa precocidade não existe. Não é possível. Eu já ouvi falar de poucos poliglotas famosos, ilustres do mundo que chegaram a falar 12 línguas com fluência, né? Quanto mais uma criança de 10 anos, assim, pelo amor de Deus. Tem alguma coisa errada com essa garota. E olha, tem mesmo, porque, assim, eu falei em princípio que a Missandei parece mais jovem do que ela é para uma criança. Ela parece que tem olhos sábios, né? Assim, existem muitas crianças que parecem bem maduras, mas como existem poucas que falam 12 línguas, eu acho que tem uma coisa especial em relação a Missandei. Aí eu li essa teoria, que eu vou explicar nesse vídeo, e tem um ponto que eu acho especialmente notável, que é o fato que, de repente, a Missandei ela não tem 10 anos, ela tem mais, ela é uma mulher no corpo de uma criança, assim como aquela menina que a Stark encontra na casa do Preto e do Branco.
O que leva à conclusão que a Missandei é uma mulher sem rosto, assim como a Arya está sendo treinada para ser, não é? Ou ela toma os venenos para se manter como uma criança, como aquela menina que a Arya encontrou, ou então ela simplesmente roubou o corpo da verdadeira Missandei, ou qualquer que fosse o nome que ela tivesse, e anda com ele desde então, há quem sabe quanto tempo. Agora, a gente sabe que mulheres podem ser mulheres sem rosto, porque a Arya está sendo treinada para isso, mas por que a Missandei estaria nessa posição junto a Daenerys? E fazendo esforço para continuar junto a ela, né? Daenerys, ela fala várias vezes que ela pode ir embora, ela pode até providenciar um navio para levá-la de volta a Naf, e a Missandei, por mais que ela possivelmente já tenha mãe e família naquela ilha, ela se recusa terminantemente. Ou seja, ela quer ficar realmente com Daenerys. E considerando que essa hipótese que ela pode ser uma mulher sem rosto, eu duvido muito que seja por puro carinho, por puro amor. Mas enfim, existem mais provas no livro que a Missandei, ela pode muito bem ser essa mulher sem rosto, esse membro da casa de Preto e Branco. Além dela ter uma sabedoria muito maior do que seria possível para uma criancinha de 10 anos, ela ainda tem esse dom político loquaz, que o Barristan até fala que é um pouco parecido com o do Mindinho e do Varys, né? E além disso, o Barristan, ele é um cavaleiro real, treinado para estar sempre atento, para estar sempre alerta, né? E ele, certa vez, acho que já várias vezes, ele é pego de surpresa pela Missandei. Então, olha, ou ele estava muito distraído, o que eu não acredito, até pelo próprio treinamento dele, ou a garota é simplesmente silenciosa demais. Ela teve um treinamento no sentido de ser silenciosa e de ser discreta, né? O que ajuda a entender porque ela teria conseguido todas aquelas informações com as quais ela abastece frequentemente Daenerys, né? E além disso, o Barristan, que foi treinado para servir ao seu rei, para compreender como se comportar bem na frente do seu rei, ele não consegue ler os sentimentos da Missandei. Ela é um enigma para ele, o que é meio estranho, tão estranho quanto aqueles frequentes pergaminhos que ela é sempre descrita lendo. Mas essas nem são as partes mais incisivas dessa teoria da Missandei ser uma mulher sem rosto. São detalhes interessantes, mas não são as bases de sustentação da teoria. As pilastras, para assim dizer, são basicamente duas partes do livro. A primeira parte, que eu faço questão de ler, até porque me dá um pouquinho nos nervos, eu queria compartilhar essa sensação com vocês, é quando ela está preparando o banho da Daenerys e começa a conversar com ela sobre uma coisa que ela tem ouvido na noite anterior. Eu vou ler aqui para vocês. Essa uma ouviu os açapóis arranharem as muralhas noite passada, a pequena escriba disse. E Rhys e Jhiqui trocaram um olhar. Ninguém estava arranhando, disse Jhiqui. Arranhando? Como poderiam arranhar? Com as mãos, disse Missandei. Os tijolos estão velhos e em ruínas. Estão tentando cavar seu caminho para dentro da cidade. Isso levaria muitos anos, disse Rhys. As muralhas são muito grossas. Isso é sabido.
Isso é sabido, concordou Jiki. Eu também sonho com eles. Danny pegou a mão de Missandei. O acampamento está a quase meio quilômetro da cidade, minha querida. Ninguém está banhando as muralhas. Vossa Graça sabe mais, disse Missandei. Sério isso? Vossa Graça sabe mais? De verdade, a Daenerys sabe nada, assim. Tudo bem que ela não precisa ter essa intuição que a Missandei tem uma audição sobrenatural e conseguiu, de fato, ouvir os açapós arranhando as muralhas. Mas porque ela não pensou que, de repente, a servente dela saiu do palácio durante a noite pra espiar. Assim, pra ouvir em primeira mão. E se ela for mesmo uma mulher sem nome, para aplicar a liberdade aos pobres coitados que estavam sofrendo, né? Você devia ter pelo menos esperado um alerta na Daenerys que alguma coisa estava errada com aquela menina, né? Mas, enfim, eu nem acho esse que é a parte do livro que chama mais a atenção para a verdadeira identidade da Missandei. Mas sim, no final do livro 5, tem um personagem, eu não vou falar o nome para quem não terminou o 5º livro não estragar a surpresa. Tem esse personagem que está morrendo queimado, que teve queimaduras extensas. E a Missandei é a única que tem coragem para cuidar dele. Garota de 11 anos. 10, 11 anos cuidando uma pessoa barbaramente queimada. E ela literalmente toma um lugar de um mestre. Ela aplica os anestésicos, o leite de papula para diminuir a dor e tal. E fica na cama desse personagem enquanto ele agoniza, enquanto todo mundo tem horror aquele quarto, né, principal quarto da pirâmide, e ela cuida dessa pessoa até que ela finalmente morre, depois de 3 dias. Aí, quando essa pessoa morre, ela percebe alguns detalhes específicos que o Barristan, que é um cavaleiro e tá matando gente há décadas, literalmente, não consegue perceber. Ela fala que essa pessoa ela tá livre da dor. Ela já tá em outro lugar. E ela sabe disso porque essa pessoa está sorrindo. Só que essa pessoa não tem mais pele. Foi barbaramente queimada. Ela simplesmente não tem jeito de saber que ela está sorrindo. A não ser que você esteja acostumado a tirar pele de cadáveres para vesti-los você mesma, né? Agora, por que a Missandei seria uma mulher sem rosto? Tipo, qual é a vantagem da história se ela o for? Bem, 2 coisas. Primeiro, a Missandei ela pode ser uma agente da Casa do Preto e Branco para ficar junto a Daenerys e matá-la caso ela se prove uma senhora de escravos de antigamente. O motivo, aliás, que os homens sem rosto surgiram para combater a opressão. Na verdade, ter sido colocada em Astapor para matar Daenerys, mas depois que ela percebeu que ela desafiou todos os paradigmas e começou a libertar os escravos, a missão ter sido colocada em suspenso por um tempo. Mas qualquer momento que ela, não sei, fizer acordos com os senhores de escravos, essa paz entre a Missandei e a Daenerys pode acabar. E a gente pode ter alguma cena surpreendente do livro da Missandei tentando sufocar a antiga senhora, embora seja um método meio pouco sutil para um homem sem rosto, né? Enfim.
Mas essa nem é a principal razão que eu vejo que a Missandei, ela pode ser, assim, como motivo mais importante dela poder ser uma mulher sem rosto. Como eu disse, raramente mulheres elas são escolhidas para entrar no grupo, porque os homens eles dão a morte e as mulheres elas dão a vida, segundo o homem gentil. Mas não quer dizer que não existam mulheres. O próprio homem gentil ele dá a entender que existem mais além da Arya. E daqui a pouco a Arya ela começa uma fase mais avançada do seu treinamento e ela precisa de um tutor, né? E então quem melhor para ser um tutor do que outra das mulheres sem rosto para ensinar até mesmo a tirar proveito de todas as seus dons inerentes, por assim dizer. Acho que faz sentido e seria muito bom, porque isso ligaria o arco da Arya ao Daenerys. E isso meio que fecha a ligação entre os personagens principais, né? O Jon já conhece o Tyrion vai conhecer a Daenerys em breve, Daenerys conheceria a Arya conhece a Sansa, que só tem que sair do vale para conhecer alguém. Mas enfim, é um meio caminho andado já. Por isso que eu acharia interessante para a Missandei ser uma mulher sem rosto. Nem tanto para a ameaça, para o suspense envolvendo o bem-estar da Daenerys, se os leitores forem confirmados exatamente da verdadeira identidade da Missandei. Mas também porque ela possibilita que o arco entre os personagens principais, entre os principais pontos de vista, se feche por meio da chegada da Arya a Meereen como sua aprendiz. Bem, acho que é isso por hoje, gente. Se gostarem do vídeo, curtam, compartilhem se quiserem. E se quiserem mais vídeos assim, podem se inscrever no meu canal aqui embaixo. Tá? Tchau, tchau.